Bom dia, meu amigo. Vou aproveitar que hoje foi um dia totalmente diferente. Sabe quando você planeja fazer uma coisa e ainda nada certo? Você muda o plano. Então, hoje é um desses dias, então eu vou voltar a fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que era gravar. Então você entra no seu sofá, pega um cafezinho, vamos conversar. Bom, o que eu gostaria de falar? Existe uma coisa que as pessoas creem ou não creem, né? Uns creem em Deus, outros não creem. Ou, nossa, que assunto que você vai tocar, hein? Pois é. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos bater um papo, né? Eu acho que eu nunca falei desse jeito. Então, por exemplo, as pessoas dizem que creem em Deus, mas nunca leram a Bíblia. Uns não creem na Bíblia. Uns simplesmente foram maltratadas nessa vida e só porque sofreu ou porque algum ente querido morreu, aí fica com raiva de Deus. Deixa eu explicar. Desde o início, eu espero que você ouça um pouquinho o que eu vou dizer. É um bate-papo, tá? Só para você pensar. No início da Bíblia está lá escrito, eu vou contar a história como as pessoas sabem mais ou menos o que rola na Bíblia, o que passa na Bíblia, né? O que se diz na Bíblia. Até de um que conta para o outro, mas nunca parou para analisar fielmente o que está na Bíblia, né? Mas o resumo é o seguinte, que quando o homem foi criado lá no início, já havia o problema com alguns dos anjos de Deus que se rebelaram, né? Por quê? Deus criou o livre-arbítrio. Então, você é livre, por exemplo, o homem, o homem recebeu o livre-arbítrio. Então, Deus chegou para o homem lá no início e falou assim, olha, eu vou colocar você aqui. Deus fez um teste. Deus fez um teste lá com Adão, lá naquela época, e faz o teste com você agora. E a ideia é a seguinte, que Deus chegou lá e falou assim, olha, você pode comer de todas as árvores que tem aqui, mas daquela árvore você não vai comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não vai comer daquela árvore. Porque do dia que você comer aquela árvore, você vai morrer. Essa foi a orientação de Deus para o Adão. Bom, aí vocês entendem, vocês já sabem que o anjo caído lá foi falar com a Eva, tal, tal, tal. O Adão sabia que não podia comer daquela árvore, ele foi lá e comeu, desobedeceu. Então ele desobedeceu, ele quebrou a regra. Qual foi o pecado de Adão? Foi desobedecer a Deus. Ele se rebelou contra Deus. Então, quando nós vemos a história de Adão, é a mesma história do homem hoje. Deus colocou, assim como colocou aquela árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus coloca hoje a Bíblia. Então, o conhecimento do bem e do mal, agora você tem pela Bíblia. Deus explica tudo para você. Só que agora a gente já está na situação ruim. Agora, para se livrar da condenação, você tem que saber o que Deus quer para você. Antes, a única orientação era não comer daquela árvore. Agora, como a coisa ferrou para todo mundo, e na Bíblia diz que Deus é santo, 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 eu estou te explicando para você entender a respeito de Deus, tá? De uma forma bem simples. Então, Deus é santo, santo, santo. Ele é muito limpo, ele não se mistura com rebelião, com sujeira, com gritaria. Entendeu? Deus é muito bom e ele é justo, apesar de tudo isso, sim, ele é justo assim, e as pessoas
a parte que as pessoas menos gostam é que Deus é justo. Então, o que aconteceu? Ele colocou o homem de lado, ele separou o homem da presença dele. E então o que acontece? Todos nós, quando nascemos nessa vida, nós nascemos longe de Deus. E quando nós vamos crescendo, criando juízo, e a gente acaba se interessando, espero que você se interesse por Deus, ou talvez nunca ninguém falou sobre Deus. Então eu espero que isso abra os seus olhos. E talvez você sinta esse vazio dentro de você, que falta alguma coisa. O que te falta é Deus. Então o que aconteceu? O homem, o afastamento de Deus, quando Deus afastou os anjos rebeldes na presença dele, e, há uma promessa que eles vão terminar num local que vai ser considerado como um lixo. Deus vai jogar esses anjos no lixo, que é o inferno. Você já ouviu falar no inferno, né? Então o inferno não foi criado para os homens, não foi criado para os homens. Só que os homens entraram de gaiato no navio. Entraram de gaiato. Nós erramos, nós temos a liberdade e os homens, quando nascem, estão dentro dessa situação de separação de Deus. Só que tem uma coisa, a condenação não foi, o propósito inicial para o homem não foi a condenação. Então, Deus ama muito o homem, apesar de ter gente que acha que Deus não nos ama. Tem gente que é rebelde contra Deus porque acha que, sei lá, tem gente que vê Deus com maus olhos, diz que é ateu, prefere dizer que é ateu do que dizer que tem raiva de Deus, né? Tem alguma mágoa de Deus. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: na verdade, Deus foi muito amoroso com a gente. Ele poderia ter simplesmente já nos descartado, ter jogado lá no local da condenação. Mas o que ele fez? Lá no início, quando houve o primeiro erro, lá no início Deus já planejou a solução para o homem. E desde o início, apesar de ter mudado alianças, a forma como Deus foi se revelando ao homem, a forma como Deus foi resolvendo os problemas com o homem, na verdade Deus sempre procurou se mostrar para os homens. E desde o início, nós estamos vivendo uma época que é a época da graça, é uma aliança chamada a época da igreja, a época em que Jesus morreu, e nós estamos num período em que a solução de Deus veio assim, visivelmente. Então, quem foi Jesus? Jesus foi uma promessa de Deus que foi o seguinte: Deus prometeu que ele viria aqui e iria resolver a situação para o homem. E qual era a forma legal? Estou falando em legalidade. Qual foi a forma legal de vir a essa terra? Através de um nascimento. Então Deus veio aqui na forma de um bebezinho, na barriga de Maria. Ela era virgem, foi uma promessa de Deus, foi uma profecia, e se cumpriu. Deus entrou, se formou dentro da barriga de Maria, quando ela não conhecia homem nenhum. Isso foi um milagre. Isso é para quem crê, tá? Se você acha que Deus não é poderoso para fazer o que Ele quer, Deus criou o universo, criou você, criou a mim, criou tudo, criou os átomos, criou os anjos, criou tudo. Ele pode fazer as coisas do jeito que Ele quiser, e Ele fez do jeito mais lindo possível, o mais natural possível. Deus não fica quebrando regras. Deus ele fez as regras e Ele veio do jeito mais natural possível, que seria vir através do nascimento. Então Jesus, queira você acreditar ou não nesse momento, Jesus é Deus. Ele veio aqui e se formou como gente, cresceu. E chegou no momento certo, ele foi se revelando, ele foi explicando tudo pra gente. Você pode ver tudo isso na Bíblia. Quem foi Jesus? E
Então, quando chegou no momento certo, lá no início da Bíblia, Deus já vinha mostrando que o Messias, aquele prometido de Deus, que seria ele vindo solucionar a situação, ele morreria no lugar dos pecadores. Então, por quê? Aí tem gente que pensa assim, por que Jesus morreria? Qual a razão disso? Por que Jesus morreria por mim e por você? É o seguinte, a condenação do homem é que quando o homem se afastou, o pagamento da rebelião contra Deus é a morte, é a condenação. Esse tipo de julgamento não muda. Deus é o julgamento de Deus para esse tipo de situação. Então Deus não dá um jeitinho. Deus ele dá uma solução e então como você tem liberdade de escolher, Jesus morreu para pagar o preço do pecado, o preço da dívida que é impagável diante de Deus. Então ele zerou a conta. Ele pagou a sua dívida diante de Deus, que foi Jesus morrendo no seu lugar. Então essa questão Deus zerou, certo? Então, quando você, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, então agora nós temos acesso a Deus. Então ele ensinou assim: Pai Nosso, tal, 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 perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então é assim: Deus ele deu o primeiro passo, ele pagou o preço do pecado para te salvar. Então, quando você crê em Jesus, quando você crê que Jesus é Deus que veio resolver, quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, então o que que acontece? Você está dizendo que você crê em Deus, que você crê que ele veio resolver o problema e pagou o teu preço, o preço da condenação, ele pagou. Então agora você está zerado. Quando você diz assim, ah tá, eu creio em Jesus, tá? Eu entendi, eu creio em Jesus. Eu aceito a ti, Jesus, como o meu Salvador. Eu creio, eu aceito. Então agora você vai seguir as orientações de Jesus. Por isso a gente lê a Bíblia, para a gente entender os ensinamentos de Jesus e seguir. Então, por exemplo, na oração do Pai Nosso que eu estava falando, ele fala assim, Jesus dá uma pegadinha. Jesus faz uma pegadinha. Aqueles que realmente entenderam quem é Deus, aqueles que se entregaram para Deus, que não são simples religiosos, porque tem muito religioso morto aí, muito religioso que não entendeu. Tem muito religioso que é religioso e não entendeu quem é Jesus. Então, esse tipo de religioso, o que acontece? Ele não perdoa os outros. Então, a regra que Jesus mostrou no Pai Nosso é o seguinte: perdoa as nossas dívidas, Senhor, Deus Pai, perdoa a minha dívida com o Senhor, os pecados se eu cometi um pecado, perdoe, assim como eu perdoo o outro. Quer dizer, você está dizendo para Deus assim: eu estou perdoando o outro, então me perdoa também. Entendeu? Então, quando você não perdoa outra pessoa, você está dizendo: ah, Senhor, eu não estou perdoando o outro, então tanto faz, né? Agora, o religioso que não entendeu isso, ele fala para Deus: me perdoa assim como eu estou perdoando o outro. E o outro, se a pessoa não está perdoando, ela está se condenando, entendeu? Porque ela não está seguindo os preceitos de Deus. É uma pegadinha de Deus. Em João 3, teve um cara chamado Nicodemos, que era um dos grandões lá da religião da época de Jesus. Ele era um fariseu. Então esse Nicodemos, ele foi atrás de Jesus assim à noite. Ele não foi no dia, ele foi à noite assim às escondidinhas. Chegou lá para Jesus e falou: o que preciso para ter a vida eterna, tal, né? E aí Jesus foi explicando, né, que tinha que nascer de novo, que é isso que eu estou explicando para vocês: nascer de novo, é você crer, ter uma nova vida, resetar, aceitar Jesus como seu Salvador, é você começar uma nova vida, você zera. Dá um reset na tua vida, dá uma zerada, você começa do zero. Então aí a dívida está paga, você começa uma nova vida e você vai crescendo com os ensinamentos de Jesus, vai aprendendo o que você tem que fazer para ser uma pessoa decente. Então, as outras religiões elas não têm Jesus. Tem religiões que falam sobre você ser uma boa pessoa,
como cuidar uns dos outros, mas eles não consideram Jesus, né? Agora, o cristianismo tem Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Ele morreu por você, ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Quando a Bíblia diz isso, não é discriminação. Quando diz Jesus Cristo, homem, que é o único mediador entre Deus e os homens, é que ele, Deus, vindo em forma de homem, ele é o único que faz ligação entre Deus e os homens. Porque é ele que veio resolver a situação, ele veio na forma de homem. Então, Jesus Cristo, homem, é ele que está no, no meio do caminho intercedendo por nós, entendeu? Ele é o único que tem contato total, o único que fez a nossa ligação com Deus Pai. Então, quando você diz, me perdoa como eu perdoo o próximo, quando você vem no Pai Nosso, lá em Mateus 6, verso 14 e 15, diz assim: porque se você perdoar ao próximo, Deus te perdoa. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. Né? Assim como tem as outras orientações bíblicas dentro da Bíblia. Por exemplo, o Nicodemos, continuando a história do Nicodemos lá, né? Quando Jesus falou que Nicodemos tinha que nascer de novo para herdar a vida eterna, ele falou: como é que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe para nascer de novo? Como é que isso acontece? Aí Jesus fez até uma ironia, assim, como é que pode? Você é líder religioso, você não sabe dessas coisas? Não sabe, você não entende essas coisas, né? Na época, antes de Jesus vir, os judeus eles sacrificavam o cordeiro, né? O cordeiro ele era o símbolo daquele que viria a morrer pelos homens. O Messias, então, ele tinha que morrer pelas pessoas, né? E ele, um judeu, sabendo de todas essas regras, de tudo que Deus iria promover para salvar a humanidade, o que aconteceu? Ele não entendeu o que Jesus estava falando. Então, Jesus explicou o seguinte, que ele veio ao mundo para salvar os homens, não para condenar. Condenação já é uma coisa que o homem já está condenado, então ele veio para salvar. E aqueles que creem em Jesus, está salvo, tá? E tem alguns detalhes bíblicos que dizem o seguinte, que você tem que permanecer até o fim, fiel até o fim, né? Porque é só quando a vida da gente acaba que a nossa vida vai mostrar a nossa crença em Deus, entendeu? Tem gente que... eu estou explicando o que a Bíblia diz, tá? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, é o que Jesus prometeu. Ser fiel até a morte. Então não tem aquela da pessoa dizer assim, eu creio em Jesus, eu estou salvo. Aí o cara continua pecando, né? Então, essa é a ideia do religioso que diz que crê em Deus, mas não muda de vida. Então ele continua naquela situação. Então, às vezes, você é um ateu e você se encontrou com um religioso que não segue a Deus de verdade, e aí você usa esse tipo de exemplo para dizer: para que você servir a Deus? Olha aquele cara lá, ele diz que é religioso, olha como ele vive. Entendeu? Na verdade, quando você diz isso, você sabe que aquele é o hipócrita. Entendeu? Você sabe que ele é o hipócrita. E existe uma condenação para os hipócritas. Então você não precisa se preocupar com os hipócritas, porque Deus já deu a resposta para o hipócrita. Ele diz assim, que aos hipócritas está condenado o mesmo lugar para o diabo e os anjos. Eles vão para o inferno. Porque o hipócrita ele não é verdadeiro. O hipócrita, o que ele é? Um fingido. Entendeu? Ele só tem aparência, a Bíblia diz assim, ele tem aparência de piedade. Tem aparência de piedade, mas é fingimento.
É só uma cultura para ele, entendeu? É só a igreja para ele é um clube, aquele jeito, até o jeito de adorar, ele imita, é por imitação. Por isso que é hipócrita. Hipócrita é ator. Hipocrisia é encenação. Então, o que é o hipócrita? Ele vê alguém autêntico dentro da igreja adorando a Deus, em espírito e em verdade, oh meu Deus, tal, né? E ele vai e imita. Só que o hipócrita, o que acontece? O hipócrita ele não tá afim de saber de Deus de verdade. Quando você começa a falar da Bíblia para o hipócrita, ele briga com você, ele começa a dizer que não crê na Bíblia, ele começa a descartar as coisas, falando, isso eu não creio. Quer dizer, quando você descrê de teologias humanas, tudo bem, mas descrer do que a Bíblia está explicando, a Bíblia diz uma coisa assim, assim, assim. Você fala, não, eu não acredito nisso que a Bíblia diz assim, assim, assim. Então, você não é de Deus, porque você vai estar negando a palavra de Deus, entendeu? O hipócrita, ele faz de tudo para não ter que te confrontar, para ele não dizer que não crê. Só que aí se você vai convivendo, você acaba descobrindo isso, entendeu? Então, não se preocupe com os hipócritas, porque Deus vai dar a solução para ele e já está determinado. A não ser que no meio do caminho, o hipócrita tenha um esclarecimento e peça perdão para Deus. E mude de vida, entendeu? Enquanto houver vida, talvez você esteja ouvindo eu falar, talvez você esteja até numa cama de hospital, talvez já te deram um prazo determinado para sua vida e talvez você está chegando no final, o médico te informou. Então o que você tem que pensar é o seguinte, enquanto você tiver vida, você ainda tem a chance de cair em si e dizer, meu Deus, eu creio, tá bom, eu creio. Lembre-se que, mas não espere até o último minuto. Não espere. Não importa se você tem muito dinheiro e fala, ai, se eu me tornar cristão, eu vou ter que dar uma parte do meu dinheiro para a igreja. Isso quer dizer que teu coração não vai estar em Deus, teu coração vai estar no dinheiro, entendeu? E a glória de Deus é puro, é perfeito, é maravilhoso. Mas ele é santo e ele é o único que merece a glória. Então, se você dá a sua glória para o dinheiro, se você dá o valor para o dinheiro, ou se você dá valor ao seu ego, seu nariz, se você acha que o seu ego é maior do que a glória de Deus, tá bom, então você não é de Deus. Tá? Você pode ser um bom religioso, mas se o seu ego é maior do que o valor que você dá a Deus, pode esquecer, você não é de Deus não, você é hipócrita, você está enganado. Você está enganado, tá? Agora, se você tá, eu estava falando com você que estava aí que eu estava falando, né? Às vezes você está aí no leito do hospital, deitado no hospital, sabendo que o teu tempo está curto. Então, lembre-se que teve um homem que estava pendurado, um bandido que estava pendurado ao lado de Jesus na cruz. Jesus estava no meio e tinha dois bandidos. E os dois começaram a discutir entre eles. Um deles falava assim, você não é o filho de Deus, tira a gente daqui, né? E o outro falou assim, até na hora da sua condenação você não teme a Deus? Nós merecemos estar aqui na cruz morrendo por condenação, a gente merece, mas ele não. E aí ele virou para Jesus e falou, Senhor, ele identificou, um dos bandidos identificou que Jesus era o Filho de Deus, ele identificou que era o Messias. Ele falou assim, quando o Senhor for para o seu reino, lembre-se de mim, lembre-se de mim. Ele estava pedindo para Jesus salvar ele, entendeu? Ele teve uma nova vida, ele mudou de vida na cruz. Ele estava morrendo no último momento. Então, se você está no hospital, já te deram um prazo de validade que você vai morrer, entregue sua vida agora. Não é motivo para você dizer assim, não, eu não tive tempo de fazer as coisas. Não, o arrependimento é até o último fôlego de vida.
Então você pode clamar para Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu quero estar na tua presença. Eu quero estar com Deus quando eu partir da vida aqui na terra, né? É o que a Bíblia diz, enquanto a gente tem a vida que a gente tem chance de fazer isso. Eu vou voltar para o papo lá sobre o Nicodemos. Então Jesus falou o seguinte, que quando Jesus veio, ele estava explicando o seguinte, que Jesus, ele é a luz do mundo. Ele é a luz, ele esclarece, ele abre os seus olhos. Ele explica quem é Deus. E ele diz o seguinte, que a luz veio ao mundo, e ele, Jesus, é a luz, mas o mundo, as pessoas do mundo, preferem mais as trevas, as pessoas preferem se esconder para que as suas más obras, os seus erros não apareçam, né? Então, as pessoas preferem se afastar de Deus porque não querem que os seus erros apareçam, ou não querem admitir o erro, o pecado, né? Mas aqueles que querem se achegar a Deus, eles não se preocupam com isso, eles simplesmente admitem humildemente diante de Deus e falam: eu sou pecador, eu errei contra ti, meu Deus, me perdoa, com sinceridade, não com fingimento ou com aquela coisa assim, eu vou errar, eu vou pecar, Deus perdoa. Não, de Deus não se brinca, não. Se você cometer um pecado e for confrontado, se alguém te confrontar e falar: você pecou, olha o que você fez, isso não se faz. Tem que fazer como Davi. Davi cometeu alguns pecados horríveis. E a hora que o profeta chegou e mostrou na cara dele o erro dele, ele caiu em si e na hora se arrependeu, se jogou no chão, pediu perdão para Deus. Ele pagou o preço daquele pecado. Teve gente que morreu, a família dele foi destruída. Tem pregador do evangelho que quem conhece a história atual sabe de pregadores que, de repente, um grande pregador americano que fez sucesso no mundo todo, ele cometeu um adultério, destruiu todo o sistema de comunicação que ele participava. Foi um maior vexame, uma vergonha, né? O que aconteceu? Qual foi o pagamento pelo erro dele? A vergonha de ter o sistema de comunicação totalmente destruído. Imagina construir uma coisa muito grande e de repente arruinar tudo. Então, isso é o que o pecado causa. Ele fez até um vídeo pedindo perdão, um vídeo que eu não consegui assistir, eu assisti até a metade. É muito humilhante. Então, é muito melhor você não errar do que você errar e ter que pedir um perdão, e às vezes é muito humilhante. Então, às vezes tem gente que não quer isso, porque o orgulho é muito grande, o ego é muito grande. Então a pessoa prefere ir empurrando com a barriga, só que enquanto você estiver vivo, você tem chance. A hora que acabar a tua vida, você não consegue mais empurrar com a barriga, porque já era. Entendeu? Então, lá em João 3, quando está falando do Nicodemos, Jesus fala assim: as pessoas preferiram mais as trevas do que a luz. E as pessoas não querem vir para a luz, não querem vir para Jesus para que as suas más obras não apareçam, para que não sejam reveladas. Então, a maioria das pessoas que ou é hipócrita ou não quer saber de Deus é porque não quer que alguém chegue e aponte o dedinho assim, ó. Entendeu? Então, você não tem que ter medo de alguém te julgar, não. Não, pelo contrário. Quando as pessoas estão dentro da igreja, agora eu não vou falar das pessoas que não creem em Deus, eu vou falar dentro da igreja. Quando as pessoas estão dentro da igreja e um fala para o outro assim: você está cometendo um pecado, você está errando, não faça isso. Aquele que é de Deus, ele tem que se humilhar e abaixar a cabeça. É mesmo. Tem que mudar e mudar mesmo, né? E quem não quer isso, quem não quer esse tipo de convivência com as pessoas na igreja, não se ofende muito fácil. Então, por quê?
Jesus explicou o seguinte: aquele que quiser salvar a sua vida vai perder a sua vida. Então, quando você quer se proteger de alguém te acusar de alguma coisa, tá? Porque até tem gente até que acusa a gente injustamente. Então você não precisa se preocupar com isso. Até quando a gente não tem culpa de nada, alguém às vezes tenta nos acusar de alguma coisa. Isso é muito comum quando a gente é cristão. Quando nós somos cristãos, as pessoas às vezes fazem a mentira, a calúnia. A gente não está livre dessas coisas. Então isso não é motivo para você não querer buscar Deus. Entendeu? Mesmo você dizendo que não crê em Deus, as pessoas te acusam às vezes de alguma coisa, injustamente. Acontece, não acontece fofoca. Então isso não é motivo para você dizer que não quer saber de Deus. Então busque a Deus, entregue sua vida para Deus, para Jesus. Entregue-se a Jesus Cristo. Frequente uma igreja que realmente lê a Bíblia de verdade, que segue a Bíblia de verdade, que não fica seguindo teologias, invenções e teorias humanas, não. Ou regrinhas humanas, não. Se preocupa com uma igreja bíblica. Encontre uma igreja, se batiza, segue as orientações de Jesus, tome a Santa Ceia. A Santa Ceia é a comunhão entre os irmãos. Então é uma forma dos irmãos estarem unidos. É uma ordenança de Jesus. Tomai, comei, tome e coma no meio dos irmãos, a Santa Ceia. Tem todo um simbolismo. E quando Jesus vier nos buscar, porque ele disse que vai nos buscar, vai ser o grande dia em que aqueles que desprezaram a Deus vão saber que depois que isso acontecer é o dia do julgamento, o dia em que Deus vai demonstrar a ira daqueles que desprezaram ele. Então é quando Deus vai dar um basta final. Então quando as pessoas virem Jesus voltando, ele vai tomar a igreja, ele vai pegar a igreja, vai levar a igreja. E a Bíblia diz que todo olho verá. Existe uma teologia que diz que vai ser invisível. Não, a Bíblia diz que todo olho verá. Né? Nós não sabemos o dia e a hora, mas a Bíblia ela diz que será ao som da última trombeta. Última trombeta? É. No Apocalipse também vai falar das trombetas. Vai ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. A sexta, aliás, a sétima trombeta, que vai ser o arrebatamento. Diz que nós vamos subir, né? Existem filmes até que tentam mostrar assim como se fossem pessoas sendo tomadas por ETs, né? Alienígenas. Jesus fala, nós não somos desse mundo. Um dia alguém falou que eu era como se fosse um ET. Eu falei, eu não sou desse mundo, né? E a pessoa conhece o cristianismo, né? A pessoa até deu uma risadinha assim, né? Que entendeu o que eu tava falando, né? Porque Jesus falou, né? Que nós não somos desse mundo. Então o mundo não nos ama. Porque nós não seguimos as regrinhas desse mundo. Então Jesus vai voltar, vai levar a igreja dele e depois a coisa vai ficar feia aqui na Terra, tá? Então, busque Jesus Cristo, leia a Bíblia. Se você tem um amigo cristão de verdade, vai atrás desse amigo cristão e fale que você quer entregar sua vida para Jesus. Faça uma oração com ele, tá? Eu não imaginei que eu ia falar tudo isso, mas olha que legal, eu acabei evangelizando. Isso se chama evangelizar, falar de Jesus, falar da salvação. Então eu espero sinceramente que vocês entreguem a vida de vocês para Jesus. O vídeo está fazendo quase 35 minutos. Eu agradeço a Deus e o café esfriou. Eu agradeço a Deus porque eu não sabia como é que eu ia fazer esse vídeo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina o que a gente deve dizer, nos ensina, né? Nos orienta. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui não é para minha glória, é para a glória de Deus. Tá? Entreguem a vida de vocês a Jesus Cristo. Leiam a Bíblia, procurem uma igreja
E até mais, 35 minutos. Tchau, Deus abençoe a todos. Espero que vocês cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tchau.